Então, pessoal, voltamos aqui no nosso terceiro episódio sobre a nossa imersão em Buenos Aires, junto com a Florescer Viagens Pedagógicas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conexão que nós tivemos com a natureza, o porquê de todo aquele momento que foi incrível. Vamos aí no nosso ponto-chave, que era conhecer Jardim Fabulinos e aquelas maravilhosas mulheres, as Alejandras, que são mulheres encantadoras, né? Assim, da gente realmente buscar como referência e já falar aí dos próximos passos, né, Frank? Porque a gente agora colocou rodinha no pé. Com certeza. Agora a gente tá com rodinhas no pé, né? Por que vocês pensaram naqueles momentos em ar livre, né? Por que a gente trabalhar ali com a Daisy e a Maquila? Foi uma conexão deliciosa. Falei, meu Deus, quanto tempo eu não sento numa grama. E eu gosto de trabalhos manuais e não tenho tempo para fazer. Então, vou falar para vocês a minha experiência primeiro. Foi assim, nossa, parece que eu renasci, sabe? Voltar um pouco no tempo. Foi, que delícia ficar ali fazendo um bordado. Terapia! A gente fez terapia ali, né? Foi incrível. Emoções afloraram, né? Muitas. E muitas conexões foram feitas ali, né? Porque a gente conseguiu colocar muita coisa da gente ali, fazer trocas, falar sobre o que a gente estava sentindo, com pessoas que a gente não conhecia. Legal. Um dos motivos para a gente pensar isso foi a gente partir dos nossos próprios talentos. Nós tínhamos duas arte educadoras muito talentosas conosco e a gente gostaria de não ficar a viagem só pautada naquilo de muito tecnológico, ou de muito elaborado, ou de muito lindo esteticamente como um parque ou um museu, mas que a gente pudesse ver coisas práticas que acontecem no nosso dia a dia e a gente estabelecesse essa conexão lá. Por isso que nós provocamos esse momento naquele ambiente com as nossas profissionais, falando o nosso português, para que a gente começasse a estabelecer as conexões com o nosso dia a dia. Então ele teve uma finalidade pedagógica em trazer a vivência de Buenos Aires para o nosso dia a dia. Porque se a gente não conseguir estabelecer uma conexão entre o que a gente estiver enxergando e vivendo lá, com o que pode ser útil para o nosso dia a dia, terá sido desperdício, talvez. Então, era esse o principal objetivo. E como em Buenos Aires nós temos uma iniciativa que é já assim uma importação lá da Itália, que é o Remida, que é um centro de material reciclado e que foca na arte, na criatividade, e é o primeiro daqui da América do Sul, a gente aproveitou isso para estabelecer também essa conexão entre o que é possível fazer de arte sem que seja com coisas muito tecnológicas e caríssimas. E aí, a partir daí, nós pegamos os nossos talentos e os nossos talentos conseguiram realmente fazer dois momentos muito ricos, né? Foi. Muito sensíveis, muito... Profundos. Foram profundos. E foi daí que surgiu a ideia. Porque aí a gente queria, então, voltar para a realidade quando fôssemos a Fabulinos, já trabalhando um pouco a permeabilidade da nossa cultura com a realidade que a gente estava enxergando e fazer conexão entre isso. E uma sensibilidade, né? Porque nós ficamos tão sensíveis. E foi perfeito, porque nós fomos para Fabulinos e a gente já vê tudo muito pronto, né? Tudo muito organizado, tudo muito pronto. Um link, Flaviana, com essas práticas sensíveis, um ponto que eu queria chamar a atenção é que essas formações geralmente são compostas, a maioria, por mulheres. E tivemos gestores. Ah, é verdade. Tivemos homens nessas formações. Dois jovens que estão começando essa vida da gestão educacional. Estão assumindo escolas dos pais. E isso foi também um momento marcante para nós e também para eles. Dessa sensibilidade de fazer um bordado, quem nunca havia feito antes, né? Do homem também colocar em prática ali, né? As manualidades. Então, né, pegando um gancho dessa sensibilidade, esses foram pontos marcantes também. Foi lindo, isso foi lindo. Os meninos eram especiais, né? E que bacana eles estarem com a gente, olhando para o desenvolvimento da criança, esse respeito, esse cuidado. Sim. Porque por mais que geralmente o homem, dentro da escola, vá para a parte da empresa, o propósito, o coração da escola é o pedagógico, é o humano. Se você não tiver essa sensibilidade, né, você não consegue traduzir. Você não consegue administrar. A gestão precisa ter como pano de fundo o pedagógico. Precisa enxergar o pedagógico como a natureza, fim
da função educacional. Exato. Franca, eu fiz até um conteúdo esses dias falando sobre isso. Falei, olha, eu sei que todo mundo, todos os gestores estão desesperados porque é época de rematrícula. A gente só pensa nisso. Matrícula, rematrícula, valores, materiais que vai ser pedido. Mas eu falei, gente, não esqueçam da proposta pedagógica, porque é ela que fideliza, ela que é o propósito da escola. Sem ela, não tem nem marketing. Sem ela, não tem. Então, é o nosso coração. Das crianças, o desenvolvimento das crianças e jovens, né? É o nosso propósito. Por que a gente está, né, na escola? Então, eu fiquei também muito feliz. Ai, que bom que você lembrou disso, Elaine. Eu fiquei muito emocionada com os meninos iniciando, né, essa jornada. A juventude também, né, mostrando... Além da sucessão, né, da escola, mas essa sensibilidade, o próprio carisma, né, são 2 jovens iniciando a pedagogia, né, então realmente foi muito especial. E já fica o convite também para as próximas viagens, não somente, né, as pedagogas, gestoras... Não leve só a gente, as velharadas. Vamos levar essa menina. Não, mas além da juventude, convidando os gestores, os homens a participarem das viagens pedagógicas. E no contraponto, as pessoas mais experientes que estavam lá se sentiam aprendizes com isso, participavam das coisas. Todos iguais. É muito legal, né? Todos. Estávamos todos na mesma sintonia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Jardim Fabulinos. Ai, que vontade de ficar. Falei, né, Fran, que eu preciso voltar, porque eu quero ver como continua tudo isso no ensino fundamental também, né? Foi incrível, né? A gente estar ali, as Alejandras ali com a gente, fizemos uma formação incrível, né? Entendemos um pouquinho, vivenciamos um pouquinho também de tudo que é trabalhado ali com as crianças, o porquê de tudo isso e principalmente, né, todos os registros, as documentações, o brincar não é pelo brincar, tudo tem uma intencionalidade, tudo. Aí vem a cabeça da gestora pedagógica, né? Tudo tem uma intencionalidade, um planejamento para aquilo acontecer. Não é simplesmente, vamos jogar folhas e eles brincam. Vamos dar tinta e eles brincam. Vamos fazer um espaço ali, eles vão brincar com materiais da natureza. Ou vamos brincar com a água. Tudo tinha um planejamento estratégico, um desenho mesmo, né? Ali um mapa sobre aquilo que ia acontecer, que aí faz ter muito mais sentido tudo aquilo, né? E a gente pôde vivenciar isso. Então foi, da minha parte, eu fiquei assim emocionada de estar lá. A gente cuida tanto da gestão da escola e quando eu voltei para o pedagógico, para a menina dos meus olhos, para minha primeira formação, que foi em educação infantil, eu voltei assim revigorada, brilho nos olhos, querendo chegar aqui e fazer mais, e olhar mais, cada vez mais, para as nossas crianças, né? Então foi fantástico, todo mundo precisa passar por essa experiência, né? E como que foi esse contato com as meninas, como que foi esse trabalho com elas, né? O que vocês também sentiram desse momento, essa devolutiva? Elas acolheram a gente, sensacional, né? A forma desse acolhimento. Então, o que para vocês também, né, foi muito válido ali dentro do Fabulinos? Uma coisa que nos chama muita atenção é o nível de entrega delas para aquilo que elas se propõem a fazer. Então, não tem caixa preta. Elas abrem o jogo com simplicidade e mostrar, olha... E aí, não fica muito aquilo no vazio também, assim, olha, aqui acontece a partir de coisas mirabolantes. Não. Pessoal, nós partimos daqui e para acontecer isso, no mínimo isso aqui precisa estar planejado. Elas falam muito em planificação, em planejamento, e a gente vê a força de um bom planejamento na prática no que elas fazem lá. E toda a viagem ela foi concebida para que a gente estabelecesse uma base conceitual, uma base cultural, uma base ambiente de Buenos Aires, para que a gente concluísse quinta e sexta-feira em Fabulinos, exatamente para a gente fazer um fechamento de tudo aquilo que a gente tinha visto e compreender como é que aquilo acontecia, os porquês, sendo que o desdobramento desses porquês era o que acontece lá em Fabulinos. Né? E aí nós tivemos 2 dias muito intensos lá. Acho que tem
necessidade da gente retornar para mais conteúdos, né? Alguns conteúdos que a gente viu lá foram maravilhosos, mas tem tantas outras coisas para a gente precisa se aprofundar. Para a gente se aprofundar. E o final, nós tivemos aquela oportunidade de tê-las conosco numa tarde incrível, né? Lá na livraria, onde nós ainda pudemos degustar um churrasco argentino. Maravilhoso. Mas foi maravilhoso a oportunidade de estar com elas. Agora, nós estamos em comunicação com elas, porque tem um percurso de formações online que nós vamos informar para vocês, que é feito diretamente com eles, a gente não tem intermediação nisso, mas eu acho que são coisas muito ricas que fazem parte desse processo de formação. Na semana passada, nós tivemos um de linhas, que foi muito bacana. Nós fizemos a aula e foi muito legal. E vão ter outros que a gente vai... E eu tava dando aula, não podia. Bem no mesmo horário, no mesmo dia, eu não consegui participar. Vamos. Foi realmente, assim, maravilhoso e a gente tem muito ainda o que aprender, né, com elas. Porque a gente viu uma simplicidade, né, Elaine? A abertura, o acolhimento, como o Frank mencionou, elas não escondem o jogo, né? Pelo contrário, acho que a essência ali da Fabulinos é realmente um compartilhar. Exatamente. Elas compartilham e mostram como como faz. Né? A gente acompanha as crianças, a gente acompanha a atividade com as professoras e elas mostram como acontece. E eu acho isso muito legal e é isso que eu sinto muito falta de nós gestores, ter essa troca. É abrir, né? Eu gosto de abrir a escola, eu quero abrir a minha escola. Vão copiar. Ninguém vai copiar na essência porque não tem o meu propósito, a minha essência, a minha intenção. Sim. Mas isso faz vocês pensarem, os gestores pensarem que se é possível fazer daquele jeito, eu também posso fazer, né? Nós estávamos numa escola simples, não tinha luxo, não é? É uma escola que é muito fácil de você construir aquelas possibilidades, nada demais, mas extremamente organizada, extremamente planejada, né? Então, pra gente que tá na gestão, né, você vê o porquê funciona. Aquilo que você falou, funciona por quê? Porque tem um planejamento. Funciona porque tem uma intencionalidade. A escola que enxerga a criança como centro daquele processo. Maravilhoso. E protagonistas daquilo que está acontecendo ali. E elas demonstram isso com todas as ações durante o dia todo. E na fala delas a gente sente isso, a gente percebe isso. Exatamente. Acho que isso enriqueceu muito, né? Uma experiência, uma imersão que começou na segunda-feira e concluiu na sexta-feira. Foi perfeito, né? Passando por todas as etapas, né? Foi perfeito mesmo. Foi muito, muito, muito interessante, assim, né? Que bom que eu pude estar lá com vocês, porque realmente foi uma experiência incrível. E aí, Elaine, vocês já devem estar pensando em alguns passos para frente, né? O que será que vem por aí para deixar a gente mais aguçado? Olha, o pessoal que está aí seguindo a gente, né? Entrar em contato, já se planejam, né? Por mais que não é uma imersão caríssima, mas a gente consegue se planejar com o tempo para poder estar lá, né? O que vem de novidade por aí na Florescer? Bom, primeiro gostaria de convidar todos os gestores a seguir nossas redes sociais, o Centro de Formação Florescer, e deixar lá um comentário, qual cidade, qual país que, né, tem interesse em conhecer. E para as próximas viagens, acho que o Frank pode compartilhar mais. Legal. Nós temos alguns planos, né? O ano passado, eu estive visitando o Instituto Pickler, Loxy Pickler, em Paris, e fazendo uma conexão com eles sobre uma ideia de uma formação onde a gente possa também conhecer escolas e baseados naquilo que nasceu lá em Budapeste, né? Então esse é uma coisa que está em assim avançada elaboração. Barcelona também é um destino que nos chama a atenção. Nós temos tido alguma demanda para a Finlândia, estamos estudando isso. E claro que Reggio Emília sempre está na pauta, né? Nós temos já demanda. Já tem outro grupo mais ou menos planejado para Fabulinos, porque tivemos já demanda para o próximo ano para um grupo para Fabulinos. E também San Miniato, que nós já fizemos uma viagem para lá, que foi muito rica, muito interessante. A gente acha que pode ser uma outra oportunidade para o próximo ano. Lisboa também há demanda e a gente também está vendo o que pode ser feito aqui no Brasil. Então nós estamos
conversando com algumas pessoas, nós temos algumas escolas que são escolas que podem proporcionar muitas alternativas. Tem muita coisa boa aqui também, né? Como aqui o próprio Colégio Modelo, a gente pode desenhar alguma coisa muito rico aqui, né? Só vivenciando um pouco desse ambiente, a gente já vê a potência que nós temos aqui. Então nós pretendemos desenvolver alguma coisa, tanto aqui no Brasil, quanto na América do Sul, quanto também na Europa. Em maio eu devo ir à Ásia, porque nós tivemos um convite para conhecer um pouco da educação da Ásia. É possível que a gente vá para lá e talvez a gente traga alguma novidade aí para diante. Olha, guarda minha vaga. Já deixa minha vaguinha reservada, gente. Vamos guardar nosso 13º, porque vem coisa boa por aí, né, Frank? Que delícia, que delícia. Olha, eu quero agradecer demais essa troca, essa oportunidade de estarmos com vocês, né? Parabenizar pelo trabalho de vocês. Vamos aí criar essa nossa corrente para poder trabalhar mais com formação de educadores, formação de gestores, para que a gente busque cada vez mais, né, a qualidade aí da nossa educação. Afinal de contas, são essas crianças que vão cuidar do nosso mundo, né? Então a gente tem que se entregar cada vez mais para possibilidades, né, de eles serem cidadãos cada vez melhores, né, e poder fazer um mundo melhor. É por isso que nós estamos aqui, né? Agradeço demais o pessoal que acompanhou a gente. Então, quer falar sobre as redes sociais? Fale, seguir. Sim, o arroba? São as redes sociais, então, o @Centro de Formação Florescer. Fica o convite para vocês seguirem e acompanhar as próximas novidades. Legal. E aí, logo a gente faz um novo encontro. Quero trazer a Gi e a Lid, né? Maravilhosa. A Lid foi mãe de aluno nossa aqui na escola. Foi uma delícia ouvi-la, né? E ver o quanto ela realmente faz um trabalho lindo pela educação pública, né? Maravilhosa. Falei, meu Deus, né? Queria ter uma Lidiane dentro da escola, né? Porque realmente ela é apaixonada, né, por educação. Então foram trocas maravilhosas. E, gente, nos acompanhe, vamos estar falando sempre, tudo que o Frank for fazer de novidade, a gente vai estar divulgando para vocês, vai estar trazendo para vocês. Quem sabe a gente não se encontra numa próxima imersão, né? Quem tá aí, ó, atrás da tela, a gente não viaja, faz uma viagem juntos aí com a Florescer. Muito obrigada. É um prazer. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, contem conosco e esperamos estar juntos muitas vezes. Com certeza. Gente, acompanhe, então, que vai ter muita novidade por aí para ajudar você, gestor, a potencializar a sua escola, a melhorar o teu trabalho, né? Ajudar na formação dos seus professores e olhar cada vez mais com muito amor e propósito para os seus alunos. Então, até a próxima. Obrigada aí pela audiência.